Meus queridos irmãos e irmãs, amanhece em Jerusalém. O dia vai ganhando espaço e as trevas vão se dissipando. O sol começa a brilhar e aquelas santas mulheres que vão até o túmulo de Jesus, que talvez pensassem que nunca mais iriam ver a luz do dia, que nunca mais fossem ver os raios do sol brilhar sobre as suas cabeças, ganham de novo a alegria nos seus corações. Saem de casa sem saber o que seria. É óbvio, haviam guardas colocados para guardar o túmulo de Jesus, para vigiar o túmulo de Cristo. As pessoas tinham medo de que violassem o túmulo de Cristo e roubassem o seu corpo. Havia ali uma pedra pesada que elas viram ser colocada sobre a porta. Elas sabiam que havia uma impossibilidade delas entrarem dentro do sepulcro. Não era possível que aquelas mulheres conseguissem rolar a pedra, e se conseguissem, era impossível que tivessem licença dos guardas para entrar dentro do sepulcro. Mesmo assim, mesmo com isso, aquelas santas mulheres investem, compram dos melhores perfumes, fazem um investimento de quilos e quilos de perfume e passam novamente os caminhos do Senhor. O que será que não estava no coração daquelas mulheres no caminho até o sepulcro, quando saíram do lugar onde elas estavam e passaram por todos os lugares da paixão de Jesus? Elas não sabiam ainda que Cristo havia ressuscitado. Reviviam em seus corações aquelas horas de tormento que elas viram, que elas testemunharam. Passavam diante do pátio de Caifás e viam ali o Senhor sendo inquirido pelos sumos sacerdotes. Passam diante da casa de Pilatos e se lembram ali da imagem do Cristo, bom Jesus, o homem das dores, flagelado, desfigurado, coroado de espinhos e com um manto púrpura. Saem pela porta da cidade santa de Jerusalém e veem ali o Senhor dos passos, Cristo carregando a cruz sobre o seu ombro. Passam à frente do Monte Calvário e se lembram do Senhor do Bonfim. Cristo nas suas últimas horas de dores, rezando por nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E que surpresa e que alegria não tomou o coração daquelas mulheres quando elas pararam, se detiveram diante da porta do sepulcro e viram a pedra rolada. Aquela pedra pesadíssima, que elas seriam incapazes de rolar, já não estava mais tampando. E lá dentro não havia nada mais do que os lençóis dobrados. Aquela manhã que começa escura, aquela manhã que começa tenebrosa, ganha a luz dourada do sol. É o Cristo que ressuscitou. É o Senhor que não está mais entre os mortos. É o Senhor que agora vive, que está entre nós, que está no meio de nós. Aquelas mulheres que passaram por este caminho com o coração sendo dilacerado, doendo, agora são tomadas pela mais genuína alegria. São tomadas pela alegria da ressurreição. E nos diz São João no Evangelho que Madalena, que estava lá bem de madrugada, bem de manhãzinha, quando viu o que tinha acontecido, saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, São João. O amor tem pressa. Assim como Cristo teve pressa deles, agora eles também têm pressa de Cristo. O Senhor teve pressa deles. Madalena, de quem existem várias
leituras bíblicas, a mulher de quem o Senhor expulsou 7 demônios, a adúltera, a irmã de Lázaro, a Maria de Betânia, seja quem for, um dia foi chamada por Cristo, porque Cristo tinha pressa dela. Agora parte apressadamente para anunciar o Cristo aos seus irmãos. Pedro e João, que foram chamados mais ou menos no mesmo contexto, pescadores do mar da Galileia, chamados por Cristo para serem pescadores de homens, porque Cristo tinha pressa deles. Agora partem apressadamente até o sepulcro para ver que o Senhor não está mais entre os mortos, mas está com os vivos. O Senhor ressuscitou, meus irmãos. E assim como os discípulos tiveram pressa de Cristo, precisamos nós também apressar os nossos corações ao encontro do Senhor. Precisamos ter a mesma disposição de Madalena, que foi para ter com Cristo, mesmo sem saber se poderia encontrá-lo. Não será uma pedra, não será uma legião romana, ou qualquer outra coisa que se coloque entre mim e Cristo. Eu irei. Não há nada que me separe do Senhor. Mesmo que para isso eu precise passar pelos passos do Calvário. Mesmo que para isso eu precise repetir todos os passos do Cristo sofredor. Mesmo que me digam que é impossível rolar a pedra, eu irei. E não irei de mãos vazias. Irei ao encontro do Senhor com tudo aquilo que eu tenho. Com o melhor daquilo que tenho. Aquilo que é próprio de Cristo. Aquilo que está à altura do Senhor. E se nós tivermos esta mesma coragem, esta mesma pressa de estar com Cristo, chegaremos à porta do sepulcro, tendo passado por todo este caminho, e veremos que o sepulcro está vazio e Cristo está conosco. Até mesmo a morte não tem lugar diante do Senhor. E assim como ela, sairemos apressadamente, ainda mais apressadamente, para dizer aos outros que Cristo está vivo. Nós cantamos na sequência: Dic nobis Maria, quid vidiste in via. Dizei-nos, ó Maria, o que foi que vistes no caminho. Os lençóis dobrados, os anjos dando testemunho da ressurreição de Cristo. Ressuscitou verdadeiramente o Cristo, a minha esperança. E Ele nos precede na Galileia. Meus queridos, pressa é aquilo que precisamos ter nesta manhã de hoje. O dia parece não ter lugar, mas quando partimos apressadamente para o sepulcro, vemos que o sol está brilhando sobre as nossas cabeças, porque Cristo está vivo. Pressa. Precisamos correr para o Senhor. Se nós começamos esta Páscoa, se nós começamos desde lá da Quaresma, a Semana Santa, desanimados, tristes, com vontade de desistir, com vontade de abandonar, com vontade de deixar a vida cristã, não façamos isso. Tenhamos pressa mais uma vez, porque seremos surpreendidos pelo Senhor. Ele não está mais entre os mortos, está vivo. Pensemos na alegria do coração destas pessoas, na alegria do coração dos apóstolos, que viram o Senhor ser morto daquela forma, e agora aparece no meio deles, sem nenhum sinal da sua paixão, a não ser as marcas dos cravos e da lança.
com o corpo ressuscitado, para nos lembrar que este caminho de dor, tem outro significado. Diante de Cristo é outra coisa. Coragem. Vamos partir apressadamente para o sepulcro. E nós veremos que Cristo está conosco e não está morto. Está no meio de nós e devolve a alegria aos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.